Então, o discurso de ódio, para mim, além de ser isso, é qualquer ato de violência ou de discriminação. Eu coloquei aqui, ó, qualquer expressão de intolerância e violência que atacam e incitam ódio a grupos, sejam grupos sociais, sejam minorias, sejam indivíduos. Isso não pode depender também da sua cor, da sua raça, do seu gênero, da sua sexualidade, da sua religião, talvez até da sua nacionalidade, do seu grupo étnico, ou talvez não. Né? Aí quando eu falo, por exemplo, de cor e raça, você vai achar que um branco pode não sofrer num discurso de ódio, mas todos nós que vivemos em sociedade estamos é, vulneráveis a ser vítimas de um discurso de ódio, né? Por isso que nós temos que não só pensar na vítima, óbvio, temos que pensar mais nas vítimas, em como tratar, mas também acho que temos que pensar nos agressores. Por que que as pessoas fazem um discurso de ódio? O que leva uma pessoa a discursar ódio? Seja na rede social, né, através das redes sociais, ou também na fala, igual estou falando com você, eu ir lá e despejar meu ódio em você. O que que faz? O que que me levou a chegar a esse ponto de fazer isso, entendeu? Sim, Peter, porque são N fatores, né? Que É, nem a assim gente. como existe diferentes tipos de vítimas, né? Existem diferentes tipos de agressores. Eu acho que aí está um fato bem interessante de estudar os discursos de ódio. Na outra live, na última live que a gente fez com o Luan, a gente conversou sobre isso, sobre o que leva, né, uma pessoa a agredir outra. Nesse meio do bullying e do cyberbullying, né? E a gente conversou e tal sobre esses fatores. E é muito interessante estudar o porquê, o que leva uma pessoa a cometer aquilo lá. Realmente é muito interessante. E puxando um pouco pro lado das vítimas também, o discurso de ódio, assim como o bullying, cyberbullying, porque são formas de Uhum. bullying, cyberbullying, De violência no geral, né? de violência no geral, eles afetam muitas vítimas, né? Eles afetam Demais. demais. Demais São danos mesmo. irreversíveis, né? Na maioria das vezes são irreversíveis, né? E é porque, igual eu falo, quando a gente vai tratar de discurso de ódio, essas coisas, mas fora isso, tem uma frase que é todos somos iguais, né? Todos somos É, iguais e eu acho que somos iguais, sim, mas somos iguais nas nossas diferenças. Então, talvez se falasse a mesma coisa para mim, poderia me maltratar de um jeito e para você talvez seria muito pior, né? Então, sim. talvez um discurso de uma pessoa pode causar muito mais dano em mim ou muito mais dano em você. E aí, por isso que até hoje eu fui na minha psicóloga, aí eu falei, eu vou participar mais tarde do podcast com as meninas e falar sobre o discurso de ódio. Ela falou, é muito importante falar sobre a condição das vítimas, né? Porque tem algumas pessoas que eu acho muito interessante de todos, né? Fazer um acompanhamento psicológico, aqueles que têm condição, que têm oportunidade de fazer um acompanhamento psicológico e porque todos somos suscetíveis a isso, né? Sim. Então a gente precisa preparar nosso psicológico, porque do psicológico nosso psicológico pode afetar o nosso emocional, o nosso físico, o nosso comportamento social, então é necessário que a gente trate disso. Então as vítimas elas podem estar preparadas, mas tem vítimas que não estão, elas estão num período totalmente vulnerável e que aqui, talvez uma brincadeirinha, que é um discurso de ódio, pode ser algo assim gigantesco, que ela pode pensar até mesmo no suicídio, né? Sim. Ou pode pensar em passar esse mal para frente de uma forma muito mais cruel, não sendo um discurso de ódio, sendo através de um homicídio, de uma morte, matando outras pessoas. Acontece muito isso, né? Tipo, a pessoa ela sofreu muito bullying na infância, e vamos supor assim que na fase adulta dela, ela passa a ser o agressor. É, antes fosse, né, que a gente vê muito no TikTok aqui lá, sofreu bullying porque era gordinho na infância, aí chega lá a foto da pessoa toda bonita lá e tal. Tipo, superou. Superou, mas tem pessoas que não, né? Talvez pessoas que superam ficam bonitas, mas ainda guardam aquele rancor na mente, ali no coração, e qualquer um pode ser vítima, mas também qualquer um pode ser um agressor, né? Uma pessoa que comete isso, e a gente pode não saber as causas, mas talvez foi um maltrato na infância, ou foi uma má relação na adolescência, e ela pode passar a pensar e a agir de tal maneira.